A vida cristã não é um caminho sem conflitos. É um campo onde a alma é constantemente provada. Nossa, e como é provada, né? A gente tem essa mania de achar que a estrada vai ficar plana do nada. Pois é, a gente cria uma ilusão de que depois de uma decisão de fé, as tempestades vão simplesmente desviar da gente. Mas a realidade do dia a dia é bem mais complexa. Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai direto ao centro dessa guerra invisível que a gente enfrenta. Exato. Hoje nós vamos analisar um material fantástico, que é a lição 4, A Tentação de Cristo. É um artigo profundo do Jamerson Silva Araújo. Sim, lá do projeto O Arauto de Deus. E o que eu acho brilhante nesse texto é que ele não conta a história do deserto como um evento distante, sabe? Não é só um fato histórico para ficar na estante. Isso. A grande missão da nossa análise de hoje é entender que a tentação é inevitável. Não dá para fugir dela correndo para uma montanha. Mas essa é a grande virada. Em Cristo, ela é vencível. Perfeito. A resposta não está em evitar a tentação, mas em aprender a enfrentar. E aqui onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente tem uma caricatura do mal, né? Um ser de chifre vermelho segurando um tridente. Nossa, sim, o letreiro luminoso de perigo. Mas a tentação é sutil, mas suas consequências são profundas. O perigo não bate na porta feio, ele bate vestindo uma necessidade super agradável. É muito sofisticado. E, para entender como Jesus lidou com isso, o artigo do Jamerson convida a gente a olhar para a humanidade de Cristo lá no deserto. Porque tem uma teologia meio preguiçosa por aí, né? Aquele pensamento de que, ele é Deus, então ele tinha uma blindagem divina e o teste foi moleza. Total! E se esvazia completamente a força da história. Jesus é plenamente Deus, claro, santo e imutável. Mas ele também assumiu a nossa biologia. Ele estava sentindo frio na madrugada. Frio, fome, exaustão mental. A limitação humana estava toda ali. Ele não encenou a batalha. Ele sentiu o impacto real da investida. Sabe, eu lembro de uma analogia da engenharia para explicar isso. Tipo um teste de estresse em uma ponte nova. Como funciona esse teste? Então, antes de liberar os carros, os engenheiros colocam caminhões absurdamente pesados bem no meio da ponte. A ideia não é quebrar a ponte. É ver o quanto ela aguenta. Exato. O teste revela a integridade da fundação sob pressão. E a tentação é esse teste de estresse da alma. Caramba, que imagem boa. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Porque tira aquela confusão de que ser tentado é pecado. Sim. O peso do caminho na ponte não é o pecado. O pecado é essa estrutura rachar e ceder. Perfeito. É como o texto base diz, a tentação não define quem você é, revela em quem você está firmado. E a fundação de Cristo ficou intacta. Intacta. E ele não usou nenhum superpoder exclusivo, né? Não, ele usou ferramentas que estão aí para nós. Dependência de Deus, uso afiado da palavra e uma vida de oração. Oração contínua. Ele respirava a comunhão com o Pai. A vitória não veio com show pirotécnico, veio da submissão. Mas a tentação não parou por aí. Depois de 40 dias de jejum, a primeira estratégia do inimigo atinge exatamente a biologia. A base da pirâmide, né? A sobrevivência. E 40 dias sem comer não é só um estômago roncando, é o corpo entrando em inanição. O corpo começa a se consumir para manter o cérebro vivo. A fome de Jesus ali era uma emergência médica, uma necessidade totalmente legítima. E aí que o inimigo lança a isca. Ele fala, bom, já que você tem poder, transforma essas pedras em pão. Parece até um concílio de amigos se preocupando com a saúde dele. Resolve logo essa dor. Mas o veneno não estava no pão. Comer pão não é pecado. O perigo era a independência. Agir fora do cronograma de Deus. Exatamente. O inimigo não cria necessidades, ele distorce prioridades. Ele queria que Jesus usasse um dom divino para resolver um problema pessoal, ignorando o Pai. É a exaltação do eu preciso disso agora. E a gente faz isso o tempo todo, né? Tenta dar um jeitinho para suprir algo válido, mas do jeito errado. Porque a gente não aguenta o desconforto da espera. Só que Jesus responde com o Deuteronômio, dizendo que nem só de pão o homem viverá. Ele estabelece que a palavra de Deus alimenta mais que o carboidrato. Sim, ele submete o material ao espiritual.
E essa postura deixa uma lição fortíssima para nós hoje. Qual? A de que nem tudo que é necessário é permitido fora da vontade de Deus. Nossa, isso é um tapa na cara da nossa cultura do imediatismo. A gente acha que, se eu preciso, eu tenho o direito de ter agora, custe o que custar. Mas Jesus preferiu a fome dentro da vontade de Deus do que a saciedade fora dela. E isso revela algo ainda mais profundo quando a gente vai para a próxima investida. Porque o inimigo vê que a necessidade básica não derrubou Jesus. Aí ele muda o foco, sai do fisiológico e vai para a ambição. Ele leva Jesus para um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo. E oferece tudo: o poder, a autoridade, a glória. A coroa sem a cruz, sabe? Sim, o atalho. Ele diz tipo, você não veio para ser o rei. Para que ir apanhar? Para que ir para a cruz? Eu te dou as chaves agora. É só se ajoelhar aqui. O famoso caminho mais fácil, mas a contrapartida era terrível. Se curvar para o inimigo significava adotar o sistema dele. A lógica de Roma, né? Governo pela força, pelo orgulho, pela opressão. Exato, Jesus veio trazer um reino de serviço, de lavagem de pés, de redenção. O diabo queria que ele governasse com a lógica do mundo. Mas parando para pensar, isso pode parecer muito distante para quem está ouvindo a gente agora. Ninguém vai oferecer o controle da Ásia ou da Europa para nós hoje à tarde. Não no formato geográfico. Então, como é que isso se traduz no nosso dia a dia, na fila do ônibus, no escritório? A roupagem muda, mas o princípio do atalho é idêntico. O sistema do mundo é movido a status e poder. Ah, entendi. O atalho aparece quando você tem a chance de uma promoção no trabalho, mas para isso precisa queimar a reputação de um colega. Nossa, muito real. Ou quando a gente foge uma vida que não existe nas redes sociais só para ter reconhecimento. Perfeito. É vender a alma por um like ou por uma cadeira melhor na empresa. A regra por trás disso é clara. Todo atalho que ignora a cruz compromete o destino. Então, querer crescer, ter um trabalho bom, liderar, nada disso é o problema. Não, de jeito nenhum. O mandato cultural envolve trabalho. É que o problema não é o desejo, é quem governa o desejo. Isso. Se a sua ambição é governada pelo narcisismo ou pela fome de aplauso, você já assinou o contrato lá no monte. Você já se ajoelhou para o sistema. É forte isso. Muito. Mas olha a genialidade do diabo. Ele vê que o atalho político também não funcionou com Jesus. E aí ele vai pro tudo ou nada, pro ataque mais sofisticado de todos. O ataque no pináculo do templo. Sim. E eu acho essa cena bizarra porque ele usa a própria Bíblia. O diabo cita o Salmo 91. O hino da proteção divina. Exato, ele manda Jesus pular do ponto mais alto do templo, dizendo que os anjos iam segurar ele, porque a Bíblia prometia isso. É uma audácia paralisante. Ele arranca o texto do contexto de confiança e transforma numa desculpa para presunção. Ele fala tipo, prova que Deus te ama mesmo, faz um show. Porque se Jesus pula e aparece uma tropa de anjos segurando ele na frente de todo mundo no templo, iria viralizar na hora, a multidão ia à loucura, o espetáculo espiritual estava garantido. E a sedução aqui é o exibicionismo puro. É querer o palco, é instrumentalizar Deus. Fazer Deus trabalhar para massagear o seu próprio ego. Mas Jesus corta isso na raiz, porque nem toda a palavra bíblica revela Deus. Algumas são usadas para distorcer a verdade. Nossa, e como isso acontece hoje, né? Demais. Versículos soltos usados para justificar atitudes terríveis, abusos, ou só para bombar na internet. A gente vive nessa era de exposição constante. E a pressão para transformar a nossa fé em um produto consumível é gigantesca. Tudo tem que ir pro feed. A pessoa tá chorando em oração e liga a câmera para gravar a própria lágrima. É o salto do pináculo moderno. Mas a verdadeira espiritualidade não precisa de holofote. Fidelidade no secreto sustenta a vitória no visível. A raiz da árvore, né? É grossa, firme, mas fica lá na terra, no escuro. Ninguém vê. Sem ela, qualquer vento derruba os galhos. Sem devoção secreta, a fé é só uma vitrine frágil. Mas, sabe, depois de dissecar todas essas táticas, a gente pode ficar com uma sensação de peso. Tipo, a régua de Jesus é tão alta que a gente só falha. O moralismo pode esmagar quem está ouvindo a gente agora. Mas a análise do Jamerson dá uma virada redentiva maravilhosa aqui. Porque a vitória de Cristo no deserto não é só para esfregar na nossa cara como a gente é fraco. Tem a ver com o nosso resgate, né? O contraste entre Adão e Cristo. Exato. Imagina o primeiro Adão.
Ele estava no Éden, um ambiente perfeito, comida sobrando, paz absoluta. Zero estresse. Zero. E diante de uma restrição pequenininha, ele cedeu à tentação da independência. A estrutura dele ruiu. Enquanto isso, o último Adão, Jesus, entra no pior cenário possível: escassez, fome extrema, pressão psicológica absurda. O caos total. Sim, e ele se mantém fiel no terreno exato onde a gente desabou. E a melhor notícia de todas, o evangelho puro, é que essa vitória não ficou só para ele. Não, ele conquistou isso e agora ele compartilha com a gente. A vitória de Cristo é creditada na nossa conta pela fé. E isso muda tudo. Não quer dizer que o deserto sumiu. As nossas necessidades ainda vão tentar nos enganar. A ambição vai tentar oferecer aquele atalho no trabalho de novo. O orgulho vai tentar fazer da nossa oração um palanque. A guerra tá aí. A vigilância tem que ser constante. Só que agora a gente não luta tentando fabricar uma vitória com a nossa própria força que já tá gasta. A gente luta de uma trincheira que já foi conquistada. Em Cristo, a luta continua, mas o resultado já foi decidido. É um alívio gigante. O peso ainda existe, mas a nossa fundação agora é Cristo e ele não quebra sob pressão. Essa perspectiva do artigo lá do Arauto de Deus muda a lente de como a gente acorda para enfrentar a segunda-feira. Muda a rotina, muda as escolhas. E para quem acompanhou a gente nessa imersão de hoje, não esquece de se inscrever aí na plataforma de áudio ou no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos que a gente vai dar aqui. E olha, se você quiser ir além, aprofundar essas raízes no secreto, clica no link da descrição e entra na nossa comunidade de leitura, até a última página. Vai ser incrível ter você lá. Vai mesmo. Para encerrar, a gente deixa uma provocação para ficar ecoando na sua cabeça durante o dia. Diante dessas batalhas todas, você está lutando sozinho ou vivendo na vitória que Cristo já conquistou?